Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação de hoje. Nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo de número 10. Está escrito assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fazendo o destaque para esta última expressão: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, com base neste texto, vamos falar nesta oportunidade sobre Deus requer a nossa fidelidade até a morte. O texto está inserido dentro de uma mensagem que foi dada a João quando estava exilado na ilha de Patmos para as 7 igrejas da Ásia. E esta foi a segunda carta dirigida à igreja de Esmirna, que o Senhor escreveu ao anjo daquela igreja, apresentando-se como o primeiro e o último, o que foi morto, mas está vivo. E olha o que o Senhor encontrou lá naquela igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras. Quer dizer, Deus conhece as obras de cada um. Sei também a tua tribulação. Conhece os sofrimentos. Sei também a tua pobreza. Mas tu és rico. Pobre no sentido, porém rico em outro. Não importa ser rico fisicamente, materialmente, e ser pobre espiritualmente. Mas aqui encontramos que era uma igreja rica espiritualmente. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Veja, uma igreja imersa num lugar dominado pelo príncipe das trevas em todas as áreas. Mas mesmo assim, aquele grupo de irmãos permaneceu firme e fiel e recebeu do Senhor o encorajamento para que prosseguissem firmes adiante. Nada temas das coisas que hás de padecer. O Senhor advertiu que eles ainda iriam atravessar por sofrimentos enquanto estivessem por aqui. Assim como acontece conosco, nós não estamos livres de sofrimentos. Enquanto estivermos vivos e na terra, o sofrimento fará parte da nossa vida. Vez por outra, ele vem com maior intensidade. Outras vezes parece que dá uma trégua, mas estamos sempre cercados por esta situação. E ele diz que este sofrimento que eles haveriam de padecer é que o diabo lançaria alguns na prisão para serem tentados, ou seja, tentados no sentido de negar ao Senhor Jesus, de abrir brecha, de ceder. Mas a palavra de Deus diz que eles seriam tentados por uma tentação de 10 dias. Uma outra parte, nós encontramos o Senhor advertindo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aqui a igreja de Esmirna, o Senhor diz que eles seriam tentados por uma tribulação de 10 dias, uma tribulação forte para impactar a vida deles, mas o conselho e a orientação do Senhor Jesus para eles, a ordem era: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa o que vocês tenham que atravessar, não importa o caminho por onde seja preciso caminhar, não importa se encontrará espinhos, dificuldades, perturbações, ameaças e prisões.
o importante é manter a fidelidade diante do Senhor Deus até a morte. Por que até a morte? Porque a morte sela o fim da nossa existência aqui na terra. Portanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, servindo ao Senhor, a palavra de Deus nos afirma que nós devemos manter fidelidade, ser fiel em tudo, em momento nenhum agirmos com infidelidade ou negarmos ao Senhor, mas sermos fiéis. E os motivos que nos encorajam a viver em fidelidade diante do Senhor, e isto até a morte, nós vamos encontrar no próprio Deus. Ele jamais exigirá de nós alguma coisa que nós não encontrarmos em Deus e em tudo aquilo que está ligado a Ele. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. A palavra de Deus fala-nos com relação a promessas. Fiel é o que prometeu, o qual também fará, dizendo que Deus é fiel. Lá em Números está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, provando a fidelidade de Deus. Paulo disse que Deus é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Deus mantém-se fiel em todo o tempo. Ainda que os homens venham a ser infiéis, a palavra nos afirma, Deus permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é algo maravilhoso e profundo. E a nossa felicidade de permanecermos vivos está em razão da fidelidade de Deus, aquilo que ele prometeu no exercício do amor, da graça e da misericórdia. É por isso que nós ainda não fomos consumidos. Estamos vivos e na terra e desfrutando a comunhão, a paz com Deus, mediante sua graça, amor e misericórdia, que se revelaram a favor da nossa vida. Isto prova a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela não é condicional, de acordo com a minha resposta, de acordo com o meu devotamento a Deus, ele será fiel ou não será fiel. Não, isso com Deus não existe. Se eu for fiel a Deus, ele é fiel. Se eu for infiel a Deus, ele continuará sendo fiel. Ele é fiel na sua essência. E este exemplo de fidelidade está distribuído em toda a revelação da Escritura, mostrando quão fiel é o Senhor Deus a quem servimos, adoramos e que nos criou e nos mantém em função da sua fidelidade. Mas nós vamos encontrar também em Jesus, o Filho de Deus, que ele submeteu-se a cumprir o plano de Deus e ao vir a esta terra para realizar a obra de redenção em favor da humanidade, a palavra de Deus diz também que Jesus foi fiel em tudo. Jesus passou pelo caminho da tentação, conforme foi anunciado a esta igreja de Esmirna. Jesus passou pelo caminho da tentação, mas não foi infiel a Deus. Ele permaneceu fiel. Jesus, como filho, foi fiel diante de Deus o Pai. Então, a fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus, a fidelidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo provém de Deus e tem em si o atributo da fidelidade. Então, o Espírito Santo é o Espírito fiel que provém de Deus. Então, já temos aqui 3 motivos que devem nos encorajar a vivermos uma vida de fidelidade. Então, temos a Deus que é fiel, temos a Jesus que é fiel, temos o Espírito Santo que é fiel e temos a palavra de Deus
revelação de Deus para a humanidade que é fiel. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: palavra fiel e verdadeira é esta. Então, a palavra de Deus é fiel. É uma palavra que não muda, não volta atrás. É uma palavra imutável. Então, esta marca do princípio da fidelidade, nós encontramos estampado em todas as Escrituras, e sempre nos advertindo a sermos fiéis, a permanecermos fiéis, a não recuar, a não ceder, a não vacilar, a não voltar atrás, mas seguir firme e com fidelidade diante de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós devemos demonstrar e viver esta fidelidade para com Deus, para com Jesus, para com o Espírito Santo, para com a palavra de Deus. À medida em que nós nos mantemos fiéis a estes princípios que a Escritura traz para nós, dentro da Trindade e da palavra revelada de Deus, nós, ao permanecermos fiéis, estaremos nos assegurando diante do Senhor. E ele disse que quem permanecer fiel até a morte receberá a coroa da vida. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis a partir do momento em que conheceram a Jesus e o reconheceram como Senhor e Salvador para servi-lo, e fizeram a pública profissão de fé de ser fiel até a morte, e quando eles o fazem e o são fiéis até a morte, eles têm da parte de Deus assegurado para a sua vida a recompensa. E os frutos da fidelidade se demonstram enquanto estamos vivendo aqui, do livramento, da proteção, da provisão, do cuidado, do conselho de Deus, da revelação em determinados assuntos que precisamos de uma orientação de Deus, de acordo à sua palavra, mas que não está no alcance da nossa mente, do nosso entendimento. Então, por fidelidade a Deus, ele mantém e revela-se o seu propósito na vida de cada um de nós. E a palavra de Deus diz que quem é fiel, ele é reconhecido pelo Senhor. Lembra daqueles homens que receberam os talentos? O que recebeu 5, trabalhou, produziu. O que recebeu 2, trabalhou, produziu. O que recebeu 1, não fez nada, enterrou e ainda difamou seu senhor. No momento do acerto de contas, o que recebera 5 e multiplicara, recebeu do Senhor a seguinte expressão: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no mínimo, sobre muito te colocarei. O que recebera 2 e multiplicou, recebeu do Senhor a mesma expressão: bom está, servo fiel. Foste fiel no mínimo, sobre muito te colocarei. Mas o que recebeu 1 enterrou e disse: eu sabia que tu és injusto, tu ceifas onde não semeaste, tu és duro. O Senhor disse: mau, negligente e infiel servo, seja lançado nas trevas exteriores. Então veja que fidelidade traz resultados diante da presença de Deus e torna-se um testemunho vibrante diante do mundo. A marca da fidelidade na nossa vida, ela deve ser impagável, deve ser marcas indeléveis, que são feitas não na areia, porque as marcas que são feitas na areia, quando vêm as ondas das águas, elas então desfazem aquelas marcas. As marcas devem ser feitas em materiais de alta durabilidade, como em rochas, que são irremovíveis. As marcas que são feitas ali ficam para as gerações dos séculos futuros. E, portanto, quando a palavra de Deus traz de maneira bem objetiva, dizendo a cada um de nós, como o Senhor disse aos irmãos da cidade de Esmirna. Hoje, esta carta não ficou presa somente a Esmirna,
mas todo o conteúdo da revelação bíblica, ele é de natureza universal, é atemporal. Ele não foi só para o tempo de Esmirna, para o primeiro século, mas hoje, em pleno século XXI, esta palavra é como se estivesse sendo dada hoje a cada um de nós. Isto porque a palavra de Deus permanece para sempre no céu, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não volta atrás. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto tudo denota o quê? A fidelidade de Deus e de tudo aquilo que lhe está na proximidade, e estas coisas vêm a nós como motivos para nos encorajar e fortalecer a que sejamos fiéis ao Senhor. E a parte destes textos que li, que falam sobre a fidelidade de Deus, os quais citei, fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus, a fidelidade do Espírito Santo e a fidelidade da palavra de Deus, nós vamos encontrar ao longo da história bíblica homens que se posicionaram diante de Deus para viver em fidelidade diante do Senhor. E, portanto, quando nós olharmos a estes quadros que a Escritura registra de homens que permaneceram fiéis, nós também vamos receber mais um encorajamento em saber que pessoas semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, ousaram viver e viveram os seus dias em fidelidade diante de Deus. Então é possível também que eu viva em fidelidade, que você viva em fidelidade, que cada um de nós possamos viver em fidelidade diante do Senhor, visto que isto é um requerimento de Deus. Deus requer a nossa fidelidade até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando olhamos a Escritura, nós vamos registrar o testemunho que ela faz com respeito a Moisés, dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Em Números, no capítulo de número 12 e o versículo de número 7, está escrito assim. Números capítulo 12, versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Aqui está um testemunho de Deus, dizendo que Moisés é fiel em toda a minha casa. O escritor aos Hebreus, reafirmando este ponto, lá em Hebreus, no capítulo de número 2, de número 3, número 3, e o versículo de número 2 e o versículo de número 5, diz assim, sendo relacionado a Moisés, sendo fiel ao que constituiu como também Moisés em toda a sua casa. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Moisés viveu e demonstrou a sua fidelidade diante de Deus. Então já temos aqui um primeiro exemplo de que é possível viver em fidelidade nos dias em que atravessamos e conservarmos esta fidelidade até a morte. Então já o primeiro exemplo da Escritura nós encontramos em Moisés. Foi fiel em toda a sua casa. Mas quando vamos a 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo de número 35, está escrito uma passagem muito interessante, que diz-nos o seguinte: Deus falando contra a casa de Eli, e que ele levantaria um sacerdote para dar continuidade à sua casa,
a sua obra diante do seu povo. E veja o que ficou gravado aqui. 1 Samuel 2:35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Quando olhamos esta palavra, nós entendemos que aqui está referindo-se a Samuel. Samuel, aquele filho que foi pedido a Deus por Ana, que era uma mulher estéril, e orou a Deus, consagrou-se e pediu-lhe um filho, e fez uma promessa: se o Senhor der a mim um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. Ali estava concretizando-se o plano de Deus. Deus abriu a madre de Ana, lhe deu Samuel, ela recebeu nos braços, quando ela o desmamou, levou para ficar com Eli e ficar lá no templo, porque ela o entregou e consagrou ao Senhor. E chegou o momento em que Deus começou a revelar-se a Samuel, quando havia chegado o momento de remover a Eli, dado a condição em que estava vivendo, já não enxergava bem, já não discernia bem, já não repreendia a iniquidade dos seus filhos e, portanto, estava colocando em perigo a obra de Deus. A lâmpada de Deus estava quase se apagando em Israel. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus fez vir à existência um Samuel, que ele disse que seria um sacerdote fiel. E quão fiel foi Samuel em todos os dias do seu sacerdócio. Samuel não foi somente sacerdote, mas foi também juiz e foi profeta. E quando chegou o momento em que o povo pediu um rei, Samuel foi falar com Deus. E Deus disse: Samuel, não é com você, é comigo. Ouve o povo em tudo que ele pede. Eles não sabem o que pede, mas ouve-o. E Samuel se colocou diante do povo e disse: testemunhai contra mim hoje, de quem eu recebi o suborno, de quem eu pedi dinheiro, pedir bens, propriedades, quem me favoreceu em alguma coisa para eu lhe dar uma resposta, um veredito favorável. E eles disseram: em nada, nada nos pediste. Ou seja, eles testemunharam a fidelidade de Samuel por todos os dias da sua vida. Então, Samuel é o segundo exemplo que nós encontramos aqui na Escritura, pelo qual devemos ser motivados a viver em fidelidade diante do Senhor. O terceiro exemplo nós vamos encontrar no livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e o versículo de número 4. Está escrito assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício e nem culpa. Daniel estava cativo na Babilônia, agora estava sendo alvo de uma emboscada maligna para levá-lo à morte, e procuravam achar nele falhas para acusá-lo diante do rei. E diz-nos aqui que Daniel era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. O versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ora, se a fidelidade de Daniel era provinda da lei, ou seja, da escritura que ele lia, meditava e procurava vivenciá-la na sua vida, se o recurso, a motivação vinha da palavra de Deus, e ele demonstrou isto na sua vida, como que as pessoas agora queriam procurar na lei de Deus um ponto sequer que mostrasse
a infidelidade de Daniel. Não encontraram, porque ele era fiel, independente de qualquer coisa. Então, este terceiro exemplo de fidelidade está na vida de Daniel, que era fiel em tudo e permaneceu assim. Entrou como um adolescente em Babilônia e quando partiu já era um ancião de dias, mas em todos os seus dias demonstrou fidelidade a Deus. Daniel foi fiel. O quarto exemplo de fidelidade nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 17, onde está escrito assim. 1 Coríntios 4 e 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo estava mandando Timóteo a estes irmãos lá da cidade de Corinto, e Paulo ressaltou as qualidades de Timóteo. Ele é meu filho amado, mas ele é fiel no Senhor. Então, Timóteo vivia em fidelidade diante de Deus. E Paulo entendeu, encontrou esta qualidade em Timóteo, de ser alguém fiel ao Senhor. Então veja, quando Deus requer de nós a fidelidade até a morte, Deus não está requerendo algo que seja impossível para nós vivermos. Ele está requerendo de nós algo possível, que ele nos dará recursos e condições para vivermos em fidelidade diante da sua presença, diante do mundo, diante das pessoas, diante da família. Em qualquer ambiente em que nós estivermos envolvidos, nós precisamos demonstrar e viver esta fidelidade. Não é uma fidelidade de aparência, só para impressionar. Não, mas é a fidelidade na essência da nossa vida. Quando as pessoas estão nos vendo e quando ninguém está nos vendo, nós devemos permanecer vivendo esta fidelidade que é requerida por Deus a nosso favor. Então, nós encontramos também em 1 Coríntios, no capítulo 7, e o versículo de número 25, está escrito assim: Ora, quanto às virgens não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo dando testemunho da sua fidelidade diante do Senhor, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, Paulo também viveu em fidelidade diante do Senhor. Haja vista que as suas últimas palavras, demonstrando a sua fidelidade, foi: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a tantos quantos amarem a sua vinda. Paulo demonstrou a fidelidade diante de Deus. Nós observamos um sexto exemplo, registrado por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo de número 12, onde está escrito assim: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estamos firmes. Pedro estava testemunhando acerca do irmão Silvano, dizendo que ele é vosso fiel irmão. Era alguém que vivia a fidelidade no meio dos irmãos, no seu relacionamento de comunhão. Então, Silvano também viveu esta fidelidade
que é requerida da parte de Deus para cada um de nós. E encontramos, por fim, em sétimo lugar, o exemplo de uma testemunha do Senhor Jesus, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 13. Está escrito assim: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor Jesus testemunhando a respeito de Antipas, um dos irmãos da igreja de Pérgamo. E ele diz o seguinte: ele é minha fiel testemunha. Então, observamos dentro da Escritura estes exemplos que podem nos encorajar e despertar a vivermos, sim, nos nossos dias, diante de tantas situações adversas que encontramos, mas viver uma fidelidade diante de Deus, de maneira fiel. E isto até a morte, porque a promessa de Deus é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus requer de cada um de nós que possamos viver em fidelidade até a morte. Então, Deus requer a nossa fidelidade até a morte. Observamos aqui, concluindo, que Deus é fiel. Jesus é fiel. O Espírito Santo é fiel. A palavra de Deus é fiel. Então já temos aí 4 recursos infalíveis de provas de fidelidade para nos despertar, motivar e encorajar a vivermos em fidelidade. Como se isto não bastasse, nós encontramos 7 exemplos nas Escrituras de homens que, no seu tempo e época, vivenciaram a fidelidade diante de Deus. Então, observamos, em primeiro lugar, que Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Moisés. Segundo, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Samuel. Terceiro, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Daniel. Quarto, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Timóteo. Quinto, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Paulo. Sexto, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Silvano. E por fim, em sétimo lugar, Deus requer a nossa fidelidade à semelhança de Antipas, que o Senhor disse: minha fiel testemunha. Então, quando nos deparamos com esta expressão, este requerimento de Deus, dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Deus está requerendo de mim e de você, de cada um de nós, a nossa fidelidade até a morte. Então, sejamos fiéis em tudo ao Senhor. Procuremos glorificar e bendizer o seu nome na prática de uma vida fiel e agradável diante do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.